Olá, boa noite. Boa noite, minhas queridas. Estou ao vivo. Vamos esperar as pessoas chegarem. Aqui, enquanto isso, eu vou mandando convite para que as pessoas possam assistir. Vamos ver quem mais vai vir aqui. Avisando as pessoas que eu estou aqui ao vivo. Vamos ver quem vai chegar. São todos sempre muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos ver. Boa noite, Ana Paula. Deixa eu ver quem consigo ver aqui. Ai, que alegria ter vocês aqui. Boa noite, a Cida. Não sei mais quem tá aqui, não consigo ver todo mundo. Então a gente já vai começar. Não quero demorar muito pra começar. Só hoje minha garganta não tá das melhores, porque eu fiquei com dor de garganta, então minha voz não tá das melhores aqui hoje, tá? Então eu vou... Oi, boa noite, Ana Paula. Então a live hoje, ela vai ser... Tem bastante conteúdo, tem bastante coisa pra passar pra vocês, mas eu não quero ficar muitas delongas, porque eu sempre falo, né? Os bens mais preciosos que nós temos é o nosso tempo. Então que hoje eu seja uma contribuição pra vocês aqui na noite de hoje. Então o que eu quero trazer aqui... Eu vou ter que parar pra ficar hidratando a minha garganta, porque ela tá bem ruizinha. Hoje eu tô um pouquinho melhor. Então, vou ter que parar algumas vezes pra hidratar a garganta. Por conta que ela tá... Agora eu tô me recuperando dela. Então é o seguinte, né? Então assim, o que eu vou passar pra vocês... Vou ficar olhando aqui no computador, ó. Porque... Tudo que eu vou passar aqui... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Não, peraí. Isso é diferente. Tá aqui no computador, né? Que é a palestra que eu tenho feito nas empresas, né? Em ONG, sobre... Oi, boa noite, Dani. Duas Danis aqui, né? Pras Danis. Então, o que eu vou passar pra vocês aqui é conteúdo que eu passo nessas palestras. Mas eu achei bacana passar pra vocês... Porque é um conteúdo que ele é muito importante, ele é muito rico, né? E então é sobre o Outubro Rosa, né? Tô até de rosa, bem temática, para trazer isso. Por que nós, mulheres, né, temos tantas questões de doenças no nosso corpo? Porque a gente, né, na verdade, não se cuida. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui? Um dado que eu descobri recentemente, que é o seguinte. Não sei se vocês vão se identificar, né? Que a gente tem aquela síndrome, né, que a gente tem que... É a síndrome que eu tenho que dar conta de tudo. Tem o quê? Então, assim, 42% das mulheres não tem tempo para descanso e autocuidado. Então, quando eu fiquei sabendo desses dados, eu achei bem interessante e até fiquei surpresa. 94% se sentem sobrecarregadas além do que elas conseguem dar conta. Ou seja, 94% é quase que todas as mulheres, gente. 52% já adoeceram por excesso de tarefas. E aí, o que acontece? Essa questão do autocuidado, quando a gente começa a entrar nessa questão do autocuidado, ele automaticamente já nos leva para essa questão da gente se sentir mais seguro. E qual que é a relação disso? Quando eu paro para me cuidar, quando eu começo a me olhar, eu vou criando aquela autoestima e automaticamente vou me tornando uma pessoa mais confiante. Então o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: com relação ao câncer de mama, eu faço isso todo ano no Outubro Rosa para trazer com mais consciência para mim também, né? Que todo ano quando eu faço sempre tem atualizações. E esses dados que eu peguei aqui, eu fiquei bem assustada que 94% das mulheres se sentem sobrecarregadas além do que normalmente elas deveriam. E mais de 50% não tem tempo de
de parar para descansar, porque a gente fica nessa síndrome, né? Ah, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta da minha família, dos filhos, do marido, do trabalho, dos pais que estão doentes. Então a gente acaba pegando muito mais tarefas do que a gente consegue dar conta, muito contrário dos homens. Mas esse é um assunto pra gente falar numa outra live. E aí o que acontece? No Brasil, 16% das mulheres, elas morrem por conta de câncer de mama. Então é o câncer que mais mata nós, mulheres. Então a grande questão aqui ainda é a prevenção. Então eu vou passar para vocês aqui, mais no final da live, 2 exercícios. Um que é para prevenção, que é um exercício que ele é milenar da medicina chinesa, que é um dos focos das coisas que eu mais trabalho. Então é um exercício que vocês não vão achar em lugar nenhum, o ginecologista não sabe disso. Na semana passada que eu fui dar uma palestra numa empresa, a mulher falou assim, nossa, mas uma ginecologista nunca me falou disso. Eu falei, porque ele não sabe, porque ele não tem acesso, ele não teve, né, ou não quis ter acesso a esse conhecimento da medicina chinesa, que é um exercício que não vai demorar mais do que 5 minutos. E um outro que é para ajudar a gente a liberar todas essas mágoas, ressentimentos que a gente vai guardando ao longo da vida. Então é o seguinte, né, todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quando eles ficam durante muito tempo guardados em nós, a gente não sabe como lidar com mágoa, com culpa, com ressentimento, com insegurança, e tá tudo bem, né? Eu também não sei lidar tanto ainda, tô aprendendo, tô no caminho. Mas assim, dessas emoções, as que mais faz a gente adoecer, na verdade, além da falta de descanso, é essa questão da gente ficar muito magoada, muito ressentida e muito culpada. E nós, mulheres, quase não nos sentimos culpadas, não é verdade? A gente sente culpa porque eu estou descansando e eu tenho uma pilha de louça para lavar, eu tenho um monte de e-mail para responder, eu tenho que corrigir a lição do meu filho, eu tenho que fazer tal coisa, e a gente acaba não se permitindo descansar. E a gente se sente culpada. A gente se sente culpada por um monte de coisa. A gente se sente culpada porque às vezes a casa não está em ordem. A gente se sente culpada porque a gente não consegue ser a melhor mãe do mundo. A gente se sente culpada por enfim, tudo que a gente sente culpa. Culpa porque eu não cuidei direito dos meus pais, né? O ano passado, para quem conhece um pouquinho da minha história, né, que tá aqui no meu perfil mais antigo, ano passado minha mãe morreu de uma forma muito repentina. E aí eu me senti culpada. Por que que eu não olhei para minha mãe, né? Por que que eu não prestei atenção que ela estava doente? E fiquei carregando aquela culpa por não ter olhado para ela como filha, como eu acreditava que eu deveria ter. Então a gente vai carregando culpas na nossa vida, culpas, traumas, mágoas, ressentimentos, raiva que a gente tem, né, da mãe, do pai, do filho, de quem quer que seja, a gente vai reprimindo. E aí o que acontece? Por que que a gente fica doente? Quando a gente não sabe colocar essas emoções para fora, ou, né, deixa ela apenas passar e liberar, que é o que eu vou ensinar vocês aqui hoje. A gente tem, pela visão da medicina chinesa, né, vários canais energéticos no nosso corpo que eles se referem aos nossos órgãos. Né? E esses canais, eles têm que fluir como as avenidas das grandes cidades. Né? Então tem que fluir, sem trânsito, é assim que é a nossa vida. Mas no percurso da nossa vida, a gente vai tendo questões pra gente resolver, né? As nossas demandas, enfim, as nossas questões internas, as questões que a gente tem com família, do trabalho, com a sociedade, de uma forma geral. Só que assim, quando eu fico com aquela raiva muito reprimida, quem vai sofrer mais com isso é o meu órgão, que é o fígado. Então, o fígado na medicina chinesa, ele é o órgão que ele é responsável por a gente se colocar em movimento para a vida. É uma maneira como eu vejo o mundo e como eu me vejo. Quando eu fico com essa raiva reprimida, né, o fígado ele não consegue impulsionar a energia para o meu corpo. E aquela emoção, ao invés de ela circular pelos canais, ela fica reprimida. E esse órgão do fígado, que tem um canal energético, ele passa pelas nossas mamas. Ou seja, as mulheres que têm displasia mamária, por exemplo, antes de menstruar, né, ficar com as mamas muito densas. Então, significa que ou eu tô vibrando, né, não tenho muita consciência de como eu coloco essa raiva para fora, eu vou guardando mágoa, vou ficando ressentida, e aí eu vou me fechando aqui. E aí, tudo que a gente pensa,
que a gente sente, o que a gente come, vai lá que a gente tem um outro canal interno, que ele passa bem no centro do nosso corpo, que ele é o que a gente pensa, o que a gente sente, reflete no nosso estômago e vai lá pro nosso útero. Então tá tudo interligado, né? Na medicina chinesa, então eles falam muito assim, tudo que a gente é um ser integrado do que eu penso, do que eu sinto, isso reverbera no meu corpo e também tem essa questão espiritual, né? Ligado com algo, né, maior do que eu. Não tô falando de religião não aqui, gente. Tô falando de algo muito maior que rege esse planeta. Então, esses 4 pilares da nossa vida, eles têm que estar mais ou menos assim, equilibrados. Não 100%, porque a gente não tem como. E se eu querer ter só esse equilíbrio, ter só essa perfeição, a gente morre. Então, por exemplo, é como a cadeira aqui, que eu tô sentada ou que vocês estão sentados. Então, ela tem que estar mais ou menos firme. Então, se tem um pé que tá meio manco, você fica ali mais ou menos durante um tempo. Mas se a gente não arruma aquilo, com o tempo, isso sobrecarrega no corpo. E eu falo pra vocês de um lugar que eu já passei por isso. Já tive uma doença muito séria na minha vida. Quem me conhece há muito tempo sabe. Eu não fico falando muito aqui nas redes sociais pra vocês. Mas é o que aconteceu. Porque na época lá, que foi em 2005, eu não tinha acesso a nada desse conteúdo. Então eu achava que sentir dor era normal, que ficar estressada era normal. Todo mundo olhava pro meu trabalho. Meu colega do lado era estressado. Olhava para as pessoas da minha casa. Era todo mundo estressado. Minha mãe era estressada, meu pai era estressado. Então eu achava que viver aquilo era o que todo mundo vive. Todo mundo vive estressado, todo mundo vive ansioso, inseguro. E foi. Só que, né, uma hora a conta chega. Então, chega onde? Chega no corpo. Então, o que acontece? Quando chega algo no nosso corpo, significa que ele tem uma mensagem para trazer para você. Então, aquilo não é bom e nem ruim. É a maneira como a gente olha, o que tá certo sobre isso que eu não tô conseguindo ver. Então, aí a gente precisa, aí eu, no meu caso, precisei parar, realmente, para então eu poder me cuidar. Então, o que acontece? Esses fatores internos, né? A raiva, a frustração também, o desânimo, a tristeza, vai levando o quê? Para uma depressão. Aí o que acontece, né? Quem tá normalmente sente muito ressentida, muito magoada, vai o quê? A gente vai se inclinando, a gente vai se fechando assim, né? Vou fechando, eu não fico mais aberta para o mundo, né? Alegre. Porque quando a gente tá alegre, a gente expande automaticamente o nosso tórax, porque o nosso corpo é reflexo do que a gente pensa, do que a gente sente. Então, automaticamente, eu expando essa região do tórax. Quando eu tô me sentindo muito deprimida, desanimada, apática, frustrada, a gente vai ficando assim, a gente não percebe que a gente vai ficando curvada. E aí acontece, nessa região, a energia não circula. E aí, a alimentação ruim, eu sou sedentária, eu não olho para as minhas questões emocionais, e aí então podem surgir essas doenças no nosso corpo. E uma outra coisa que é bem interessante trazer aqui para vocês, que é, além dessa questão emocional, que é o foco que eu mais gosto de falar, então assim, a gente precisa, eu também, né, aprender a observar mais o que eu tô pensando. Porque a gente não tem consciência do que a gente pensa. A gente tem, em média, 70 mil pensamentos por dia. Então, é muito pensamento. Desses 70 mil, vocês podem ter certeza que eu acho que 1.000 ou 10, nem 10% disso tem alguma relevância e vai fazer algum sentido na nossa vida. A maioria são castelos que a gente vai construindo na nossa mente, de acordo com as crenças, de acordo com os nossos pensamentos, do que tá lá preso no nosso inconsciente. E a gente fica rodando naquilo, né, como se fosse um disco rodado lá do próprio computador mesmo, ou aquele disco que a gente tinha antigamente, e você fica rodando naquilo e você não consegue sair daquilo, porque você não para se observar, por falta de tempo, né? Como eu falei lá no início da live, 54% das mulheres não tem tempo para descansar, e 94% estão sobrecarregadas além do que elas gostariam. E aí a gente fica nesse piloto automático, rodando nesse disco riscado, com os mesmos pensamentos. Eu tenho que dar conta de tudo. Eu não posso, né? Imagina que eu vou falar não para uma amiga muito querida. Eu não vou falar, né? Não para uma situação, mas sei lá, né? Eu vou falar assim, né? Coitada, eu vou magoar outra pessoa, né? Se eu falar o que eu penso, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Eu, né? Ainda me pego assim, né? Mas sei lá, né? Ela é minha amiga, né? Eu vou fazer só mais dessa vez. Mas é minha mãe, né? Não custa nada, né? De vez em quando a gente fazer isso porque a gente quer ser generosa é uma coisa.
Eu fazer isso todas as vezes é uma outra história. E aí a gente tem que então se observar porque que toda hora eu falo sim para as outras pessoas e vou falando não para mim. Quando eu vou falando muito sim para as outras pessoas, né? Obviamente, né? Eu deixo de preservar a minha vida, a minha existência, e aí então eu não tenho tempo para mim, eu tenho tempo pro meu cachorro, né, o caramelo que tá aqui, aí eu vou ter tempo para arrumar a casa, vou ter tempo pros meus clientes, vou ter tempo para ficar fazendo as minhas postagens do Instagram, e eu muitas vezes me pego assim, aí eu paro e falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então eu voltei de uns tempos para cá a fazer de novo meditação, a fazer atividade física que eu não gosto, mas eu sei que eu preciso. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazendo pequenas coisas no nosso dia, para ter esse autocuidado, a gente vai trazendo essa autoestima e eu vou ficando mais confiante. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia de autocuidado que não vai mudar a rotina de nenhuma de vocês aqui? Porque eu tenho certeza que vocês já fazem isso todos os dias. A primeira coisa, né? Todo mundo aqui bebe água, não é? Todos vocês aqui bebem água. Então, o que acontece? A gente, se beber água entre 3 da tarde e 7 horas da noite, o que acontece? Esse horário, né, é o horário da bexiga e dos rins, né, na medicina chinesa, que esses dois órgãos estão trabalhando na sua capacidade máxima de energia. Então, o que acontece? Esses dois órgãos, eles são responsáveis por filtrar não só o nosso sangue, o que a gente bebe, mas por filtrar principalmente nossos medos e as nossas inseguranças. Então, nesse horário de 3 da tarde até às 7 horas da noite, quanto mais escura for a sua urina, mais toxinas internas você tem. Tanto toxinas físicas, quanto as toxinas da nossa mente e das nossas emoções, principalmente da insegurança. Então, intensifique o horário de você beber água nesse período, que você vai ajudar o seu rim a funcionar melhor. E o rim, como ele é responsável por essa iniciativa, para eu me colocar para o mundo, para eu ter essa resiliência, mais isso você vai perceber que você vai começar a colocar na sua vida. A outra coisa que você pode fazer é recomeçar a dar uma regulada no horário de você dormir. O horário ideal para a gente dormir seria até as 11 horas da noite. Por quê? Porque a partir dessa hora é um horário que tem mais uns outros órgãos que eles funcionam, que, por exemplo, é o fígado. O fígado é responsável por fazer a toxina, a faxina das nossas emoções à noite. Então, se nesse horário, até 1 hora da manhã, eu ainda tô acordada, você dificulta a faxina. É como se, por exemplo, né? Não sei se alguém aqui já teve alguém que limpa a casa, uma funcionária, uma faxineira. É como se você tivesse acabado de fazer a faxina na sua casa e viesse a outra pessoa atrás jogando lixo de novo. Ou seja, você nunca vai ficar limpa. Vai ficar sempre cansada, vai ficar sempre muito irritada. E às vezes não dá conta de perceber que é o horário do seu sono que você precisa regular. Uma outra coisa aqui que eu quero trazer pra vocês, deixa eu pegar aqui no slide pra não esquecer. Quando você for tomar um banho, sabe? Passa o creme no seu corpo, percebendo cada pedacinho do corpo que você tem. Porque às vezes a gente toma banho naquela correria e a gente não presta nem atenção. Como é que tá meu corpo? Será que eu tô mais tensa aqui nessa região do ombro? Será que eu tô mais tensa aqui nessa região aqui da mandíbula? Será que é meu pé? Eu tenho certeza que você não vai gastar mais do que 2 minutos fazendo isso. Então, essas pequenas coisas que a gente vai colocando na nossa rotina, tomar a água mais intensificada nesse horário, a gente observar os nossos pensamentos, procurar dormir mais cedo, evitar de ficar em rede social, porque quando a gente às vezes entra na rede social, a gente olha para a vida do outro, só que a gente não sabe o que está acontecendo lá atrás, e a gente se compara. A gente se compara com achando que a vida da outra pessoa no Instagram é muito mais bacana. E aí eu me comparo, o que a gente faz? Eu me coloco lá para baixo. Eu sempre vou achar que não tenho capacidade, que eu não sou boa o suficiente. E aí treina de novo a minha energia. Ao invés de colocar a minha energia para mim, eu fico colocando a minha energia para fora. E aí a energia no meu corpo não circula e aí eu vou adoecendo, porque eu vou ficando magoada, ressentida, ficando insegura, eu vou me fechando e tudo mais. Aí eu quero passar aqui para vocês alguns alimentos que eu quero trazer para vocês, que saiam um pouco dessa rotina que a gente sempre escuta. Então, eu vou trazer 3, que é bem diferente.
primeiro deles é o feijão azuki. Para quem não sabe o que é o feijão azuki, é aquele feijão japonês, que ele é mais avermelhado. Esse feijão azuki, ele ajuda a tonificar essa energia do nosso rim, trazendo pra gente, então, mais confiança. O gergelim preto também tem essa mesma propriedade de trazer mais confiança pra gente. O goji berry, para quem não sabe, o goji berry é umas frutinhas, é que eu não tenho aqui, o meu acabou. É umas frutinhas bem pequenininhas. Ela também ajuda a fazer a energia do nosso corpo circular. Ela ajuda o fígado, então ajuda a gente a ficar com menos raiva, ficar menos irritada. O broto de feijão também faz a energia do nosso corpo circular, fazendo com que a gente fique menos ansiosa. E a tâmara chinesa. Essa, para mim, seria o tops das galáxias de tudo que eu passo aqui para vocês. Ela é um pouco mais difícil de achar. Eu que moro em São Paulo, fica mais fácil eu ir na Liberdade. Mas tem uma loja que eu acho que ela entrega, sem ser entrega aqui na Grande São Paulo, eu acho que, né, próxima aqui da cidade, que é uma loja que chama Sim Sim. Sim da palavra sim, é Sim Sim. Empório Sim Sim, lá tem. E o de lá eu sei que é confiável. Então essa tâmara chinesa, ela faz o fluxo de energia circular no nosso corpo. Ela diminui principalmente a nossa ansiedade, ajuda a gente a dormir melhor, desintoxica o fígado. Então, para mim, ela é a fruta top das galáxias, né? De todos os alimentos que eu tô trazendo aqui, se você puder incluir a tâmara chinesa, você não tem noção o benefício que é. 2 por dia. Então, eu como normalmente assim, depois do almoço, que eles davam aquela vontadinha de comer doce, e antes de dormir, porque ajuda a acalmar a nossa mente e ajuda a dormir melhor. Mas também não adianta você comer tâmara chinesa se você sentar para ficar assistindo um filme de violência, ficar e dormir 2 horas da manhã e comer a fruta achando que a fruta vai resolver sua vida. Não é bem assim. Tá? Então, são cuidados que a gente vai ter na nossa vida. Em vez de ficar comendo doce, coma a tâmara. Né? Ai, só, mas onde eu moro não tem tâmara, o que eu vou comer? Então, você come uva. A uva também tem essa propriedade de acalmar o nosso corpo, aquieta o nosso coração, ajuda a diminuir a ansiedade. Eu sei que tem época da nossa vida que a gente quer comer doce. Então, a gente quer comer aqueles doces de padaria, né? De vez em quando, tudo bem, né? Mas não todo dia. Então, come a tâmara chinesa. Não tem tâmara chinesa, então você vai colocar a uva no lugar dela. Tá bom? E aí, agora eu vou passar pra vocês o exercício que eu falei. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, lembrei. Uma outra coisa que é bem bacana para quem quer ter um pouquinho mais de tempo, quer começar a entrar nessa questão do autocuidado, que deixa eu pegar para vocês aqui. Que é um caderno que eu tenho pra gente escrever. Ó, tem umas folhas em branco, mas a maioria já tá tudo escrito. Então, o que acontece? Quando você começa a escrever sobre determinados assuntos da sua vida, o que você pensa, o que você sente, você começa a ter consciência de qual é a emoção e o sentimento que ele mais rodeia a sua vida. Eu tenho os meus, né? Eu tenho uma questão, né? Eu tenho crença de que eu vou morrer sozinha, porque eu não tive filhos. Mas eu trabalho isso, mas ainda um dia eu vou chegar lá. Então, questão de insegurança. Então, quando você começa a ter essa consciência e escrever, né, sem você se julgar. Nossa, meu Deus do céu, mas como que eu pude pensar isso? Como é que eu posso sentir inveja de alguém? Tudo bem. Então, quanto mais você trouxer isso pra você e entender esse sentimento, às vezes de ciúme, de inveja, de ressentimento, tá? Como é que eu trabalho isso agora? Aí você vai buscar, então, alguém que possa te ajudar a resolver essa questão. Mas quanto mais a gente repele, mais aquilo volta, né? Igual aquela bolinha que a gente joga na parede. Ai, não quero isso. Você joga e ela volta. Você joga e ela volta. Você joga e ela volta. Tá? Então, seja sincera com você. Não tem problema, não é pra ficar se julgando. Né? Que eu falo, pensamento que a gente tem. Ai, eu queria que fulano morresse. Meu Deus, como é que eu posso pensar que eu quero que fulano morra? Então, pensamentos ruins é igual quando a gente vai no banho, a gente faz cocô. Dá descarga, foi embora. Acabou. Simples assim. Não fica se apegando a isso, tá? E aí, nesse livrinho aqui, é um livro de práticas chinesa de Qigong. Ele fala uma frase que eu achei bem bacana. A gente tem, às vezes, dificuldade de expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, de chorar. E aqui ele diz o seguinte... o choro, a lágrima, junto com o som, porque às vezes quando a gente chora sem expressar o som. Quando a gente chora com vontade, né, colocando pra fora realmente tudo, libera traumas e mágoas antigas. Então tá escrito aqui no livro, não sou eu que tô só tirando da minha cabecinha não, tá? Tá na página 28 desse livro. Então o que ele fala? Então quando a gente libera
quando a gente chora, né, que a gente põe pra fora, aquele choro, às vezes que a gente soluça, você tá liberando traumas, mágoas, ressentimentos, culpas e tudo mais que tiver aí, tá? Então é pra chorar mesmo, gente, tá? Não fica guardando mágoa, ressentimento, raiva, chora. Eu tenho facilidade de chorar, né? Então, quando você estiver chorando, né, libera. Tem até uns dados, eu não me lembro exatamente de onde que é que eu vi, que a lágrima, né, quando você chora de tristeza, o pH da água, né, da lágrima é 1. Quando você chora de alegria é diferente. Então, quando você chora, né, limpando mágoa, tristeza, ela tem mais toxinas. Olha que curioso isso, tá? E aí, então vamos para os 2 exercícios que eu falei para vocês, porque eu não quero demorar muito aqui para passar a informação, ó. Eu vou baixar um pouquinho aqui para mostrar. Então, essa região do nosso tórax, como eu falei, né? É a nossa grande central energética e a nossa grande central emocional, né? Então, na medicina chinesa, alguns órgãos eles são responsáveis por produzir uma emoção. Por exemplo, o fígado é responsável por produzir a raiva. Só que quem vai sentir a raiva é o meu coração. Então, a gente vai guardando tudo aqui. Mágoa, insegurança, medo, ressentimento, culpa, frustração, inveja, ciúme, um monte de coisa. Então, como que a gente vai fazer para liberar isso? Você junta as mãos, se vocês quiserem fazer junto comigo, eu acho bacana para você trazer essa memória pro seu corpo. Então, você junta os dedos das mãos assim, o punho fica molinho, e você vai dando, ó, você vai batendo toda essa região aqui, até próximo da região do seio aqui, ó. E se você sentir, perceber que tem algum lugar que tá mais dolorido, olha, eu já achei um aqui, ó. Você fica ali mais tempo. Se possível, fecha os olhos e percebe o que tá ali. No meu caso, eu tô com o pulmão cheio de catarro, que eu tô gripada. E você vai percebendo o que tá ali. O que tá dolorido bem nessa região aqui, né? Então, você vai soltando, vai liberando e vai percebendo que região que tá aqui, que tá mais dolorida, que tá mais sensível. E pode ficar aí 1 minuto, 2 minutos. Acho que 1 minuto é suficiente para quem tá começando. Vai liberando mágoas, frustração, o que vier na sua mente, o que vier do seu coração. Às vezes, quando a gente começa a fazer esse exercício, dá vontade da gente chorar, dá vontade da gente rir, dá vontade da gente tossir. No meu caso, dá vontade de tossir. Ai, gente, desculpa, porque eu tô gripada. Enfim, aí você fez isso, liberou. Não tem um horário específico para fazer isso, é a hora que você puder. Só toma cuidado a mulher que usa silicone, tá? Ou que usa alguma outra prótese, enfim. Né? É esse. Esse é o primeiro exercício para liberar mágoas, ressentimento, tudo que tiver de nhaca que você vai guardando aqui. Esse aqui, faz sempre que você puder, né? Se você quiser fazer todo dia ou não, mas faça pelo menos umas 3 vezes por semana. Isso aqui não vai tirar o seu tempo mais do que 1 minuto, gente. Agora o outro, esse pra prevenção do câncer de mama, esse aqui, ele tem, deixa eu ver, 3, 4, ele tem 6 movimentos, mas ele também é simples, tá? Se você fizer ele completo, 3 minutos é o tempo que você vai ter pra fazer esse aqui. Então, esse aqui, como é que a gente vai fazer? Então, o centro da palma da nossa mão, bem no centro aqui, ó, onde tá, onde caiu o meu dedo do meio aqui, é o centro da palma da mão, a gente cola, ó, no nosso mamilo. Então, as mãos ficam assim, ó. E aí, eu comprimo essa região do peito, do seio. Não é pra ser igual a mamografia não, hein, gente? Pra apertar. Você comprime mais ou menos 60% disso. Conta até 6. Nessa mesma pressão que você tá fazendo, você vai fazer o movimento dos seios pra fora. Você vai puxar as suas 2 mamas pra fora. Quando você puxar, não é pra levantar o ombro, não é pra tensionar. Você vai ficar assim, ó, relaxado. O que vai mexer, na verdade, é o centro da sua mão, que vai mover a sua mama, tá? Então, ó, você puxa as 2 mamas, ó, pra fora. Você vai fazer esse movimento 12 vezes. Eu não tô contando aqui a quantidade de vezes, mas é pra vocês fazerem, tá? 12 vezes.
Todos os movimentos que nós vamos fazer aqui é sempre 12, tá? Então, você traz a sua mama pra fora. Se vocês perceberem, ó, o meu ombro, ele não mexe. Se eu faço assim, eu tensiono. E aí o exercício não tem eficácia. Então, eu tenho que estar relaxada pra fazer só esse movimento, ó. A minha mama que tá mexendo. A minha mão, ela fica fixa, ó. Vem? Então, eu puxo as mamas para fora, uma por vez, ó. Puxo essa, mas a gente faz elas juntas. Depois que eu fiz 12 vezes para fora, nós vamos fazer 12 vezes para dentro. A mão sempre fixa, tá? Então, eu pego toda a mama e trago para dentro. Ó, se vocês perceberem, o que tá movimentando é a mama. A minha mão faz só o movimento de movimentar a mama de uma forma suave, carinhosa. Não é para fazer aquela coisa horrorosa, que é aquela mamografia que a gente tem que fazer de qualquer forma. Então, eu fiz 12 vezes para fora, 12 vezes para dentro. Agora, nós vamos fazer 12 vezes para o lado esquerdo. Então, a gente vai pegar as mamas e vai fazer as duas movimentando para a esquerda, tá? Para vocês vai aparecer o contrário, tá? Porque aqui no celular vai aparecer que eu tô fazendo do lado direito, mas é o lado esquerdo. A gente faz 12 vezes, ó. De novo, pro lado esquerdo. Sempre observando pro ombro não tensionar. É melhor, obviamente, que a gente vai fazer esse exercício quando a gente sai do banho. Que é melhor hora que a gente tá sem sutiã ou tá deitado na cama. E eu tô aqui de sutiã, então atrapalha um pouco. E nós vamos fazer agora 12 vezes para o lado direito. E eu não tô contando não, gente. 12 vezes. Depois que eu fiz essas 12 vezes, o exercício final, a gente vai dar fazer uma pequena vibração assim, ó. 12 vezes também. Então, esse exercício, ele previne câncer de mama. Só tem uma coisa que é muito importante aqui. A mulher que tem prótese, que tem silicone, ela tem que tomar muito cuidado, tem que fazer de uma forma mais suave, mais sutil, né? Porque a gente aperta. Esse exercício, Cláudia, é para prevenção. Ele não substitui o autoexame. Autoexame é uma outra coisa, tá? Esse aqui é para prevenir câncer de mama, para prevenir nódulos e cistos, tá? A mulher que tem, eu, né, sempre tenho a mama muito densa, então eu tenho que fazer para ajudar a liberar cistos, nódulos. E a mulher que tá amamentando também não pode fazer, tá? Então são essas duas coisas que não pode. A mulher que tem silicone tem que tomar mais cuidado, não fazer muita pressão, tá? Ela vai fazer, né, com menos intensidade. E a mulher que tá amamentando não pode fazer, tá? Então, fora isso, tá liberado, tá? É isso aí, né? E esse não substitui mamografia, não substitui ultrassom de mamas, não substitui autoexame. Esse é só para prevenção, assim como o autoexame, que você vai fazer lá, né? Você tem a sua maneira de fazer. Normalmente a gente faz uma vez por mês. Você escolhe um período do mês para você praticar esse aqui, tá? Então, esse aqui você pode fazer todos os dias de preferência. Você vai fazer sem sutiã, depois que você sair do banho, ou se você estiver na cama deitada sem sutiã. Quando a gente tá com sutiã, ele é ruimzinho mesmo. Então, só pra repassar aqui, você vai apertar, pressionar a mama mais ou menos, né, uns 60%. Segura isso umas 6 vezes. Faz 12 vezes para fora. 12 vezes puxando para dentro, 12 vezes para o lado esquerdo e 12 vezes para o lado direito. E no final, vibra 12 vezes, tá? Se alguém tiver dúvida, só eu não consigo fazer, eu tenho um vídeo no YouTube que eu gravei esse exercício. Aí vocês mandam mensagem para mim ou pelo WhatsApp, ou mandam mensagem para mim pelo direct aqui do Instagram, que aí eu mando esse vídeo do YouTube, que lá, né, vocês vão estar vendo, para vocês lembrarem e fazerem. Mas é para vir aqui, faz uma vez e esquece. E isso também faz parte desse autocuidado. Como eu falei lá no início, toda vez que a gente para uns instantes, a gente se cuida, isso vai trazendo confiança em nós. Isso vai fazendo com que eu começo a me amar, a me cuidar. Quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente vai ter muito mais facilidade de falar não para as outras situações. A gente não vai ficar querendo ter essa síndrome do que, eu tenho que dar conta de tudo. Para então não entrar nesse índice que eu trouxe para vocês, que 54% das mulheres adoecem porque elas não param para se cuidar. E eu não quero que isso aconteça nem comigo,
como já aconteceu, e também não quero que isso aconteça com vocês, tá bom? Ah, Cláudia, tem prótese, então tem que fazer com menos intensidade, né? Que nem quando a gente aperta, é mais ou menos uns 60%. Você aperta menos, você só dá uma encostada e faz os movimentos sem tanta pressão, tá? E é isso. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém quer saber de mais alguma informação. Deixa eu ver aqui se eu tinha mais alguma coisa. Ah, lembrei. Então, quando a gente procura uma cura, né, de alguém que já tá doente, né, a gente não tem que olhar só para essa questão do corpo. A gente precisa puxar, né, quais são as emoções, quais são os sentimentos, o que tá por trás disso? O que essa situação tá querendo me dizer que eu não consigo olhar, que eu não consigo perceber? E a partir daí, como é que eu quero me ver? Como eu quero me sentir? Como é que eu quero ser vista por mim? Isso é muito importante. Como eu gostaria de ser vista por mim? Como eu gostaria que as pessoas me vissem? Então, quando você coloca isso, como eu gostaria de ser vista, como eu gostaria de me sentir em determinada situação, as coisas começam a mudar. Que aí, então, a gente tem o poder da escolha, de como eu quero pensar, sentir e agir diante das circunstâncias da vida. Porque todas nós vamos sentir raiva, mágoa, culpa, medo, tristeza, inveja, insegurança. Todas nós somos seres humanos. A diferença é se eu vou ficar dando atenção para aquilo ou se eu vou arrumar uma forma de que aquilo passe por mim e ela não fique armazenada no meu corpo pra gente não adoecer. Como eu falei, eu já passei por uma situação parecida com essa e não é nada agradável. Porque nesse lugar a gente não consegue criar absolutamente nada. Se a gente não para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que parar para cuidar da nossa doença. E se você ficar nesse lugar, quem é que vai cuidar de você? Não é? Então é isso, minhas queridas. Sem muitas delongas, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter sido uma contribuição na vida de vocês, na noite de hoje, porque eu sempre falo, né? O nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, espero, de alguma forma, ter sido contribuição na vida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas com relação a esse exercício, que eu sei que ele, né? Quando eu aprendi também fiquei com um pouco de dúvida, tive que refazer várias vezes para aprender. Hoje já sai automaticamente de mim. Confesso que eu não faço todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes por semana eu paro, faço. Ontem eu fiz, anteontem eu fiz. Então, assim, hoje eu vou fazer de novo, porque é uma maneira de a gente trazer esse amor, esse carinho pra gente. E se cuidem, por favor. Tá? A nossa vida é muito preciosa. Beijo pra vocês. E qualquer dúvida, vocês mandam mensagem pra mim no direct. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá bom? Beijo. Tchau.